Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos, harmonizando os nossos corações dos encarnados e desencarnados. Nesse instante, nós aproveitamos para elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele sua proteção e amparo para realizarmos nossos tratamentos da Casa Santo Agostinho da noite de hoje. Com os nossos pensamentos elevados, faremos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, Senhor Jesus. Leitura preparatória está no livro Vigiai e Orai, lição 101, Em Paz, de Carlos Bacelli, pelo Espírito de Irmão José. Em paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faze o bem e não te preocupes em advogar em casa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denigrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Vamos refletir sobre essa leitura. Viver em paz é um convite a entrar em sintonia com a simplicidade da natureza e da vida. Não é por meio de gritos, violência ou desqualificando os outros, falando mal, que conseguiremos respeito e admiração. Não. Isso não traz paz à consciência. Muito pelo contrário. Os outros se sentirão tristes, magoados ou revoltados. Ao passo que boas atitudes no bem, dentro e fora do lar, nos blinda de todo o mal. Essa lição é um guia de como conseguirmos ter autoridade moral.
é simplesmente conviver sem falar mal dos outros, ter boas ações, ser gentil e respeitoso. É no dia a dia que construímos nossas consequências do futuro. Em nossas boas atitudes, vamos melhorando tudo à nossa volta e assim criamos um bem-estar de amor, alegria, com energias de paz. E assim, desejo a todos generosidade de paz na consciência para uma vida melhor. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de hoje e uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Cesaline, as nossas reuniões de quarta-feira para estudo, reflexão. Espero que estejam todos bem e nós vamos pedindo ao Mestre Jesus que possa amparar e fortalecer a todos nós, encarnados e desencarnados que estamos agora no planeta Terra. A nossa reflexão, o nosso estudo da noite de hoje, vem lá do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição número 89, chamada Bem-aventuranças. E ela inicia com uma citação de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. E aí nós vamos à nossa leitura, ao nosso ponto de apoio para a reflexão da noite de hoje. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e os trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de um tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Essa reflexão, essa leitura da noite de hoje, ela traz para nós uma visão um pouco diferente quando a gente faz uma leitura, uma reflexão simplória e seca sobre as bem-aventuranças que estão no Evangelho. Quando fala dessas bem-aventuranças, a gente imagina que a condição para ser bem-aventurado no plano espiritual é simplesmente ser um humilde, ser um perseguido, ser um sofredor. Sofrer, todos na terra vão sofrer. Serem necessitados na terra, a maioria de nós será. Mas a condição que o Emmanuel nos traz aqui, o ensinamento que o Emmanuel nos traz aqui nesse texto, é o modo pelo qual nós seremos os bem-aventurados.
não é só simplesmente passar pelo sofrimento, ou pela provação física, ou pela dificuldade da vida material. É como nós vamos passar por essas circunstâncias, é como nós vamos enfrentar esses desafios e essas provações que nos estão colocadas. Se eu continuo imaginando que vou ser um bem-aventurado simplesmente porque eu sofro, mas eu não aprendo, eu não evoluo, eu não sou resignado, não desenvolvi resignação no sofrimento, entendendo que muitas das vezes o sofrimento é uma condição necessária ao desenvolvimento da humildade, é necessária ao desenvolvimento da compaixão, é necessário ao desenvolvimento da visão mais fraterna que eu devo ter com os meus semelhantes, vou ser de fato um grande necessitado, um grande sofredor da terra, mas vou chegar no plano espiritual tal qual eu era antes, se nada disso me modifica para melhor, se nada disso me faz entender a dinâmica da vida espiritual de uma forma diferente do que simplesmente uma relação de troca em que sofra aqui para ser feliz no plano espiritual. Me falta aqui para eu ter abundância no plano espiritual. Não é isso. Jesus nos pede uma verdadeira transformação de entendimento, uma verdadeira transformação de compreensão, uma verdadeira transformação de postura dessas questões em relação à vida. Aqui no texto, Emmanuel fala muito claramente de que é necessário passar pelas provações, pelas dificuldades todas que nós temos e que teremos, de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais madura, vamos dizer assim. Porque é só nisso que eu vou dar o testemunho, é só nisso que eu vou dar a condição de mostrar que de fato eu sou um bem-aventurado. Não é simplesmente a condição do sofrimento puro e simples que me torna um bem-aventurado. Não é simplesmente a condição de um perseguido entre os homens que me torna um bem-aventurado. É o que eu faço com essas coisas que a vida me entrega. É o que eu faço, é a postura que eu tenho em relação a todas essas questões que vão me tornar um bem-aventurado ou não. Porque se todas as dificuldades me visitam e eu simplesmente me coloco na postura de vítima, na postura do coitado, isso não serviu para nada a não ser a cultivar um comportamento ainda inadequado e infantil perante as questões da vida. Nós estamos colocados nesse mundo para progredir, para avançar em moralidade, em inteligência, e isso implica necessariamente que nós nos tornemos mais maduros e menos infantis nas nossas questões, inclusive com Deus. Deus não vai olhar para nós como se fôssemos simplesmente crianças mimadas, embora nós muitas vezes manifestemos um comportamento desse. Deus não atende o meu pedido, então agora eu faço birrinha, agora eu não sou mais uma pessoa de bom coração, eu não sou mais uma pessoa de bom comportamento, eu não me preocupo mais em fazer o bem ao meu semelhante, porque, embora eu faça essas coisas, Deus não atende as minhas preces. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que quando nós fazemos o bem, quando nós resolvemos agir de uma forma mais madura e mais equilibrada perante as questões todas que aparecem na nossa vida, o primeiro e o maior dos beneficiados sou eu mesmo. Deus, de fato, ele não precisa da minha humildade. Deus não precisa da minha misericórdia. Ele é o Criador. E ele já tem todas as qualidades, todas as virtudes, todo o conhecimento, toda a perfeição que a gente possa conceber, Deus já as possui. Quem tem que passar pelo processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento, sou eu. Então, quando eu faço essas coisas, embora eu fale que estou fazendo isso para agradar a Deus, eu estou fazendo em meu próprio benefício para o meu desenvolvimento. Então a gente tem, de fato, que usar essas lições aqui, essas reflexões que o Emmanuel coloca para nós em relação às bem-aventuranças, de uma forma bastante propositiva, de uma forma bastante positiva, e não olhar como, de fato, eu tenho que sofrer como miserável. Não, eu não tenho que sofrer como miserável.
O sofrimento é uma condição pela qual estou passando no momento. Mas não é isso que me define como espírito. O que me define como espírito é a forma pela qual eu passo pelo sofrimento. É a forma pela qual eu enxergo as perseguições, é a forma pela qual eu enfrento as dificuldades. Se eu sempre enfrento isso, olhando como uma tarefa que precisa ser cumprida e uma coisa que eu preciso executar para o meu desenvolvimento, sem reclamação, sem derrotismo, sem vitimização, tanto melhor para mim, porque mais rapidamente eu vou me desvencilhar disso. Porque todas as vezes que nós nos colocamos numa condição de vitimismo, a gente perde muito tempo, muita energia se lamentando, questionando, por que comigo? Por que assim? Por que assado? Eu faço isso, eu faço aquilo. E por que não comigo? Se eu tenho condições de poder trabalhar, se eu tenho condições de poder me desenvolver, se eu tenho condições de poder fazer tudo o que a doutrina já colocou às nossas disposições, tudo que a doutrina já forneceu para nós de conhecimento, de capacitação, para que a gente possa desempenhar melhor as nossas funções na vida, que a gente possa enfrentar melhor os nossos dilemas na vida. Então a reflexão de hoje ela é um chamamento muito claro para nós, para que, se nós queremos de fato receber o título de bem-aventurados, nós temos que entender na acepção de Jesus o que é ser um bem-aventurado. O bem-aventurado não é aquele que sofre naturalmente pelas dificuldades da vida, pelas privações da vida, e se vitimiza por isso, assim, realmente eu sou um pobre diabo e sofro assim. Não. Enxergar que isso faz parte da condição, faz parte do caminho, e desenvolver as virtudes que estão ligadas a isso, ou as qualidades que uma condição de sofrimento, uma condição de dificuldade me pede. Se eu ainda carrego comigo orgulho, vaidade, pensamentos de egoísmo, essas situações todas que se apresentam, elas deveriam me estimular a desenvolver as virtudes que combatem esses vícios, que é a humildade, que é a benevolência, que é o perdão, que é a tolerância, e todas as outras que nós já estamos praticamente carecas de saber quais são essas virtudes, quais são esses comportamentos que nós devemos desenvolver, mas que ainda nós resistimos o trabalho de reforma, o trabalho de reconstrução interior, para substituir todas essas mazelas que se acentuam quando as dificuldades nos visitam, pelas virtudes que deveriam nos fazer caminhar mais facilmente, de forma mais tranquila e segura, por todos esses obstáculos. A bem-aventurança de Jesus é o caminho para passar dessas fases e desenvolver a musculatura espiritual, o reforço moral, para quando essas situações da vida se apresentarem para cada um de nós, e cada um vai ter aqui o seu momento de testemunho ao longo da vida, seja nessa encarnação ou nas próximas que virão, de poder enfrentar isso com mais tranquilidade, com mais maturidade e com mais postura positiva em relação a todas essas questões que se nos apresentam. É isso que é o chamamento dessa lição, pelo menos na ótica que eu tive, da leitura que eu fiz, das reflexões que fiz para esse estudo. É esse o chamamento que essa lição do Emmanuel nos faz. As bem-aventuranças, elas estão aí para quem as quiser. Só que quem as quiser terá que efetivamente trabalhar no sentido de merecê-las. E o merecimento aqui passa por todas esses desafios que estão postos na própria postura do Jesus, que é ser o manso, que é ser o humilde, que é ser o misericordioso, mas isso de forma genuína e não pensando numa troca. A gente tem sempre que lembrar que todo o trabalho, todo o esforço que é feito no sentido do progresso espiritual, o primeiro e o maior beneficiado sempre sou eu. Depois os outros recolhem os benefícios pela minha melhora, pela minha mudança, pelo meu crescimento espiritual. Mas tudo que é feito, tudo que eu faço nesse sentido do progresso, da minha melhoria enquanto espírito,
O primeiro e o maior beneficiado sempre sou eu. Depois, os outros colhem esses benefícios. Então, que nós possamos refletir sobre essas bem-aventuranças, sobre como nós temos nos portado nas nossas vidas em relação a todas as dificuldades que se apresentam para nós, e obviamente aí cada um decida o quanto e o como deve mudar em relação a cada um dos seus dilemas. Eu tenho os meus para resolver, os meus filhos têm os deles, a minha esposa tem os dela, e cada um de nós aqui tem os seus. Então que a gente saiba, de fato, usar isso de uma forma madura, de uma forma que nos leve sempre ao progresso, sempre ao crescimento, sempre ao nosso desenvolvimento. E, obviamente, à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, que nós vamos nos aperfeiçoando, as dificuldades do caminho vão se tornando menores, os nossos processos de evolução vão se acelerando, e quem sabe daqui a alguns milhares de anos nós possamos já estar numa categoria espiritual em que às vezes até a necessidade da vida material como nós a conhecemos hoje se reduza bastante para todos nós. E aí eu aproveito esse instante aqui para agradecer a vocês pela paciência, agradecer pela boa vontade e pedir para que cada um de nós agora possa elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda e pedir a misericórdia do nosso Pai maior para todos nós, os encarnados e os desencarnados. E sobretudo para esses nossos irmãos que têm passado por duras provações ao longo deste ano, seja com a perda dos familiares, seja com o próprio adoecimento físico, com as próprias dificuldades materiais, pedindo que Deus possa, especialmente a esses nossos irmãos, dar uma dose extraordinária de força, de resignação e de determinação. Porque, como diria a nossa Mãe Maria, tudo passa, e isso também vai passar. Que Deus abençoe a todos. Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Também pedimos o concurso de nosso anjo da guarda. Que a espiritualidade maior possa fluidificar nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Seja qual for a situação de tua vida, não perca as esperanças, que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora. E quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar, como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente, ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito, de acordo com a necessidade e permissão de Deus. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa ser feito por nós. Sê amigo de todos em tua casa. Ouve quem queira falar, analisando
o que cada um diz. E responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca, a felicidade. E agora vamos fazer o Pai Nosso para finalizar o nosso passe, pedindo não só a nós, mas que todos que aqui estão em nosso lar, encarnados e desencarnados, possam receber essas bênçãos da espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.